Um acidente de helicóptero na Grande São Paulo mata aos 66 anos Ricardo Boechat, um dos jornalistas mais admirados do Brasil. Âncora do Jornal da Band e da Rádio Band News FM tinha participado de uma palestra em Campinas e voltava para a capital paulista. Testemunhas dizem que o piloto tentou um pouso de emergência numa rodovia após a pane, mas o helicóptero foi atingido por um caminhão e explodiu na queda. Vencedor de vários prêmios, Boechat era uma referência da categoria e considerado um mestre pelos colegas. Amigos e personalidades destacam a independência e o senso de justiça do jornalista na defesa das suas convicções. Presidente Bolsonaro lamenta a morte do âncora Ricardo Boechat e Planalto publica nota de pesar. Mais 4 vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo são enterradas no Rio e autoridades discutem responsabilidades. Vida é retomada aos poucos em Brumadinho, 18 dias depois da tragédia. Número de mortos chega a 165. Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo, aos 66 anos. A aeronave em que estava o jornalista voltava de Campinas, caiu na rodovia Anhanguera e atingiu um caminhão. A repercussão da morte do jornalista. Ele era um grande professor para toda a meninada, sempre incentivou muito, sempre dava ordens e dava aqueles sermões bem grandes, como um jornalista da velha guarda, mas um jornalista completo. E a trajetória de Boechat. Só hoje a Copa do Mundo começa para valer aqui em Paris. Os enterros dos jovens atletas vítimas do incêndio que atingiu o CT do Flamengo. Cauã Emanuel é o primeiro sobrevivente a ter alta do hospital. Na Rússia, cidade entra em estado de emergência por invasão de ursos polares. Premiação do Grammy, a mais importante da indústria musical, consagra mulheres e artistas de rap. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Brasil consternado mais uma vez. Acidente de helicóptero mata o jornalista Ricardo Boechat. Apresentador voava de Campinas para São Paulo quando a aeronave caiu na via Anhanguera. Tentou fazer um pouso nesse acesso, porém o caminhão que saía da praça de pedágio, na faixa do sem parar, acabou se chocando contra ela. O piloto Ronaldo Quatrucci também morreu e um motorista de caminhão ficou ferido. A polícia prende o ex-companheiro suspeito de matar uma brasileira na Inglaterra. Jovem que sobreviveu ao incêndio no alojamento do Flamengo recebe alta do hospital. Clube assume responsabilidade diante da tragédia e diz que vai indenizar famílias o mais rápido possível. 7.500 alunos voltam às aulas em Brumadinho. Número de mortos na ruptura da barragem é de 165. 155 pessoas estão desaparecidas. Imagens mostram o momento em que o menino Luan entra sozinho no túnel do metrô de São Paulo antes de morrer atropelado. O presidente Jair Bolsonaro sai da terapia semi-intensiva e médicos suspendem alimentação por soro. Política, boicote e surpresas na festa do Grammy, o grande prêmio da música norte-americana. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A partir de agora, ao vivo de Brasília, está formada a rede de televisões públicas de todo o país. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Morre em acidente de helicóptero Ricardo Boechat, um dos mais respeitados jornalistas do Brasil. O piloto da aeronave também não sobreviveu.
O presidente Jair Bolsonaro passa bem e apresenta melhoras do quadro pulmonar. Saiba em quais situações os presos podem ser beneficiados com o perdão da pena. E ainda, o Ministério Público do Rio de Janeiro anuncia perícia no centro de treinamento do Flamengo. Segunda-feira, 11 de fevereiro. Morre aos 66 anos o jornalista Ricardo Boechat, da Rádio Band News FM e da TV Bandeirantes. Ele estava num helicóptero que tentou pousar na rodovia Anhanguera e bateu num caminhão perto do Rodoanel, em São Paulo. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu. Nossos repórteres mostram a carreira de Boechat, que trabalhou também no jornal O Globo e na TV Globo. A repercussão da morte dele entre autoridades, entidades e colegas de trabalho. E as primeiras investigações sobre as causas do acidente. A tragédia no centro de treinamento do Flamengo. O Ministério Público cobra explicações sobre o incêndio que matou 10 adolescentes. Projetos de construção no Ninho do Urubu mostram que não havia previsão de um alojamento no local. 5 vítimas foram enterradas hoje. E nesta segunda-feira, mais um incêndio provoca ferimentos em jogadores de futebol. Desta vez foi no local de treinos do Bangu. Depois da enxurrada de lama, quase 7.000 alunos voltam às aulas em Brumadinho. E o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, quer que a Vale faça acordos com as vítimas do rompimento da barragem. Veja também, o presidente Jair Bolsonaro deixa a unidade semi-intensiva e vai para um apartamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Jornal Nacional está começando. Queda de helicóptero mata jornalista Ricardo Boechat em São Paulo. Boechat conquistou o respeito do público e autoridades. Argentino foi um carioca autêntico querido por uma legião de fãs e amigos. Flamengo assume responsabilidade pelas mortes dos jovens. Jogador Cauã Emanuel deixa o hospital e vai voltar para o Ceará. Presidente Jair Bolsonaro recebe alta da unidade semi-intensiva. Na reportagem especial, a angústia de quem perdeu o filho no rompimento da barragem. Se eu tivesse alguma certeza onde ele estava, nem que eu desse meu resto de força que eu tenho para a terra aí, mas eu ia buscar ele. Olá.